寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se a revolta dos malês tivesse dado certo, e se a Bahia fosse um país independente, né? Porque essa revolta dos malês também já vai valer para uma teoria se a Bahia fosse um país independente, tá? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria acontecesse, senão não ia ter por que ter esse quadro. E eu também pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Beleza? E geralmente pego um fato aqui ou ali particular do evento. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, né, para quem não conhece, a Revolta dos Malês foi um evento que aconteceu do dia 24 ao dia 25 de janeiro de 1825. E essa revolta, né, foi uma revolta, basicamente uma revolta islâmica, né, dentro do Brasil, onde os escravos malês, né, que eram nigerianos, se eu não estou enganado, eles aí queriam, tipo, se revoltar e basicamente, né, tipo, fazer da Bahia um país muçulmano, né. Por mais que a revolta deles fosse com o Brasil em geral, o principal ali tomar mesmo era a Bahia. E por mais, né, que fosse uma revolta muçulmana, outros podiam participar, como católicos, né, negros, sim, tinham que ser 100% africanos, e também tinham que ser pessoas aí de religiões tradicionais africanas, tá? Mas, ressaltando, tinham que ser africanos. Pardos não podiam participar e negros, né? Ou então quem tivesse nascido no Brasil, mesmo se fosse negão, tinha que ser africano, porque se fosse um negão brasileiro não iria estar valendo. E obviamente, né, essa revolta aí foi mais uma revolta contra os brancos, até porque, né, dá para entender, mas ainda assim acabou que não deu certo e os nigerianos, né, os malês, foram devolvidos ali para a Nigéria, porque eles foram considerados aí muito perigosos. Mas e se essa revolta tivesse dado certo? Então vamos começar a partir daqui. Bem, vamos supor, né, que em vez deles começar essa revolta aí só com 600 pessoas, vamos retroceder um pouquinho até 1780, 1785, né, quando os malês, né, eles já estavam aqui no Brasil. Mas em vez deles se limitarem a só uma rebelião de africanos, eles expandirem um pouco e permitirem negros e pardos. Lembrando que os negros seriam os principais, os pardos, na visão deles, seriam bucha de canhão. Mas para isso dar 100% certo, eles primeiramente iriam precisar, né, islamizar os outros escravos, mesmo que os outros escravos aí não fossem malês, né, não fossem nigerianos, e sim de outras partes ali da África. E um modo mais fácil deles acabarem islamizando, né, convertendo ao Islã os outros escravos, era basicamente oferecer uma certa proteção. No sentido de que, tipo assim, sua senzala não vai ser atacada, contanto é que você se converta ao Islã. E a partir do momento em que tal senzala ali se convertesse ao Islã, eles aí poderiam fornecer uma certa proteção, né? E com isso, beleza, aí eles foram escravizando os outros, islamizando, né, convertendo os outros escravos.
E os soldados brasileiros negros poderiam olhar aquilo e, obviamente, né, eles iriam estranhar, eles iriam, tipo, tentar ver o que estava acontecendo, mas os soldados brancos poderiam acabar discriminando os negros, falar uma série de coisas racistas. Então os soldados brasileiros negros poderiam, tipo, ficar putos e com motivo com isso. E os malês, né, os escravos nigerianos, eles poderiam ver nisso uma oportunidade e oferecer, tipo, um certo desejo de vingança. Tipo, sério, mano, que você veste a mesma roupa que ele e ele ainda assim te trata como se ele fosse mais do que você? Vem comigo, vem comigo. Eu não acho que todos os soldados negros brasileiros iriam aceitar isso, mas alguns que tivessem sofrido um pouco mais ou que tivessem um pouco mais de raiva, com motivo, poderiam acabar aceitando. E eles seriam essenciais aí para a revolta futuramente. Vocês já vão saber o porquê. E no decorrer do tempo, esses soldados, né, que fossem convertidos ao islamismo, para não levantar suspeitas, eles poderiam acabar conversando, né, com os malês, né? Lógico que eles não iriam trocar ideia na vista de um soldado branco, eles iriam encenar ou então até mesmo bater, empurrar, enfim, levar, contanto que eles levassem ali para um canto que ninguém iria escutar a conversa. Aí eles poderiam combinar o seguinte: olha, a maioria aqui dos soldados são católicos, eu não posso simplesmente largar a cruz e aparecer aí com a meia lua e a estrela, porque senão os caras vão desconfiar. Então, deixa eu levar a cruz como se eu fosse um deles, mas eu sou um de vocês, e com isso aí eu posso garantir algumas outras coisas. E essas coisas o que seriam? Os soldados negros, né, brasileiros convertidos ao Islã, eles poderiam ajudar traficando armas. E eu não vou dizer dando treinamento, porque isso daí seria muito difícil, mas eles poderiam ajudar traficando armas e eles poderiam ajudar baionetando. Como que eles iriam ajudar baionetando? Eles poderiam, aliás, acabar treinando, né, os malês com os escravos rebeldes, ou então até mesmo com os escravos aí que não aderissem à revolta, e falasse assim: olha, tá vendo, ele não trabalhou direito, você vai lá e empacota ele. Ah, como que eu faço isso? Você vai lá, puxa o gatilho, mira e atira, ou então vai na baioneta e enfia. Então, isso seria uma maneira de treinar os malês de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma bem discreta, né? Uma forma bem discreta, que talvez poderia levantar suspeita, né, dos soldados brancos falarem: por que você está dando arma na mão desses caras? E eles poderiam falar, tipo, que eu gosto de ver eles se zerando, que eles são, né, alguma ofensa ali, que eu não vou falar, que isso vai ser tirado de contexto. Então, ver eles se zerando para mim é divertido. Pronto. Então, o soldado branco, né, o escravagista, poderia dar risada e pensar: que se dane, são eles se zerando mesmo, são eles se empacotando. Mas isso aí serviria de treinamento, né? Então, em vez de ter só 600, esse número ia aumentando aí no decorrer dos anos, tá? Ia aumentando de uma forma gigantesca. E beleza, chegamos aí no dia 24 aí de janeiro de 1825 e a revolta iria começar. E como começou já em Salvador, né, já direto na capital, não vamos alterar isso, né? Mas de início aí eles acabariam levando um certo tempo aí para conseguir se expandir. E beleza, e a partir desse momento outras revoltas internas ali na Bahia iria começando, e os soldados aí, né, algum destacamento negro poderia acabar se rebelando no meio do caminho e se unindo aos malês. E com isso aí ajudando, né, os malês a chegarem a algum depósito de armas, depósito de pólvora. E conforme, né, a treta fosse crescendo, os outros estados brasileiros iriam se manifestando. Afinal, o estado da Bahia sozinho não estava dando conta, então eu acredito que o Brasil iria acabar declarando uma certa guerra aí aos malês. Mas também, né, outras revoltas poderiam acontecer, né, com os índios escravizados, os outros
aos outros negros escravizados nos outros estados. Então isso iria acabar dividindo a atenção aí, né, do exército imperial brasileiro. E aí eles teriam que, ou eles dão conta da Bahia e perdem algum outro estado, ou eles mantêm outro estado e perdem a Bahia. Então eu acredito, né, que eles iriam preferir muito mais dar conta dos estados, né, que ainda seria um negócio pequeno, do que ir para a Bahia e os outros estados que começarem a se rebelar aí, mais e mais, e tomando mais território e ficando mais difícil aí do Brasil aí retomar, parar as outras rebeliões. E a partir do momento em que os malês aí se aproximassem do Espírito Santo, eu acredito que o Brasil poderia parar para negociar, uma vez que eles iriam precisar do Espírito Santo, né, para isso tem um sentido tanto religioso quanto geopolítico. Eles iriam precisar do Espírito Santo justamente para fazer de estado tampão, né, do Rio de Janeiro e tanto Minas Gerais. Então, beleza, a partir do momento em que os malês chegassem ali na fronteira do Espírito Santo, o Brasil aí poderia acabar conversando aí com os malês. E com isso, né, eles iriam acabar ganhando toda a Bahia, eles iriam acabar ganhando a independência da Bahia, e beleza. Aí eles iriam ter a tão almejada uma República Islâmica da Bahia, então República Islâmica dos Malês, enfim. O nome aí eu já não tenho certeza qual seria, mas seria ali de fato uma República Islâmica. E seria ali de uma maioria sunita. E lembra que eu disse que tinha católicos, índios e pessoas aí de outras religiões participando dessa revolta? Todas elas sendo escravos? Pois é. A partir do momento em que a Bahia virasse aí de fato uma república islâmica de maioria sunita, os outros povos religiosos aí, eles seriam caçados. Sim. Por quê? Ou eles seriam caçados, né, ou eles seriam forçados a se converter ao islamismo. E lógico, né, que os que não se converteriam ao islamismo, eles seriam duas opções. Ou eles pegariam exílio em outros estados brasileiros e seriam punidos, presos ou empacotados, né, por traição. Ou então eles seriam punidos e presos na Bahia por não se converter ao Islã. Então eles tinham duas opções. Ou eles se convertiam, ou eles pegavam exílio e jogavam na sorte para saber se não iam preso ou empacotado aí por traição, né? Então, devido a esse fato, né, os malês aí, eles iriam basicamente, né, iniciar uma guerra santa no país da Bahia, né, para perseguir os outros. E principalmente aí, agora sim, né, os pardos e os índios seriam perseguidos também, né? Afinal, eles não seriam tipo negros, africanos, eles seriam brasileiros, né? Considerados brasileiros. Então, né, eles seriam empacotados. Já os brasileiros que seriam tipo que tivessem uns traços mais fortes africanos, provavelmente esses daí seriam poupados, afinal eles não teriam tipo miscigenação, eles não teriam sangue branco ou sangue indígena na sua composição étnica. Então eles basicamente poderiam ser poupados, eles poderiam alegar, não, eu sou filho de escravo, mas eu fui achado por um fazendeiro, eu sou filho de vocês, coisas do tipo. Então eles poderiam ser perdoados, contanto, né, que se convertessem ao Islã. Então, beleza, né? E uma outra coisa aí que poderia acabar surtindo efeito no Brasil, né, como um todo, seria eles vendo essa revolta malê dando certo e com medo aí de que os outros estados fizessem igual. Então eles poderiam até mesmo abolir a escravatura um pouco mais cedo, né, do que foi abolido. Se eu não me engano, em 1888, se eu não estou enganado. Então eles poderiam acabar abolindo a escravatura em 1945, 1845, 1850, justamente, né, para evitar diversas outras revoltas. Beleza? Beleza, né? A partir daí, então, tempo vai, tempo vem. Não acredito que mudariam muitas coisas, né? A República Islâmica Malê ou República Islâmica da Bahia e ainda está em um processo, né, de
organização, então ainda assim teriam muitos conflitos internos, teria muita decisão, né, para saber qual seria a capital, reformar o exército, isso é, se teria um exército, enfim. O idioma deles seria o português, né, mas eu acredito que talvez com o tempo poderia acabar mudando, mas mas eu não acredito muito, né, eu acredito que sim, o português seria um dos idiomas oficiais do país, pelo menos, né? Afinal, eles tiveram pelo menos uns 200 ou um pouquinho mais aí, de anos aí em contato com a língua portuguesa. Então, né, isso seria o suficiente aí para eles levarem a língua portuguesa à frente. Mas pode ser que eles tentassem resgatar a língua de origem deles e o árabe, ou então poderiam acabar até mesmo falando árabe justamente, né, por causa da religião. Então, eu acredito que o idioma poderia ser português e árabe, ou então árabe como língua primária e português como língua secundária para falar com o Brasil. E, enfim, tempo vai, tempo vem, chegamos à Primeira Guerra Mundial, 1914. Olha, eu não acredito que a República Islâmica da Bahia iria se manifestar, né, iria declarar guerra ao Brasil por causa do Império Otomano, mas eu acredito que muitos desses malês aí, ou muitos desses baianos aí da República Islâmica da Bahia, poderia sim acabar se voluntariando ali para defender o Império Otomano, principalmente aí na cidade de Meca, né, que é a capital, aí, um lugar extremamente importante aí para o Islã, né. Medina, se eu não estou enganado, também mas eu acredito que, não sei se existe uma diferença religiosa entre sunita e xiita, assim, um vai para Medina e outro vai para Meca, mas enfim. A questão é que eles iriam acabar defendendo Meca, eles iriam acabar ali para defender Meca dos britânicos, por mais que talvez eles não concordassem com os otomanos, mas ainda assim os otomanos são irmãos aí de religião, então eles poderiam, tipo, eu tô nessa pela religião, não por você, porque seria muito pior na visão deles ver o britânico e o francês, né, o ocidental, pisando em solo sagrado ali para o islamismo, do que um outro muçulmano, por mais que seja etnicamente diferente deles também. Mas enfim, não alteraríamos aí o final aí da Primeira Guerra Mundial, e a República Islâmica do Malê poderia também contribuir talvez com matéria-prima, coisas do tipo. Isso né, se alguns navios mercantes não fossem, como eu posso dizer, afundados por engano, né? Se é que eu posso dizer isso. Mas enfim, né? Tempo vai, tempo vem. Eu acredito que durante a Segunda Guerra Mundial não iria mudar muito, né? Eu acredito que a República Islâmica dos Malês poderia se declarar neutra. Afinal, não seria uma guerra envolvendo o Islã diretamente, né? Porque basicamente era uma guerra ali europeia e tipo os inimigos, as pessoas que estavam sendo empacotadas não eram muçulmanos, eram chineses, soviéticos, judeus, alemães, americanos, britânicos. Podia ter um bósnio ou outro ali na SS e tal, mas eu não acho que seria o suficiente ali para os malês acabar se manifestando a favor do eixo. Então, né, também não alteraríamos aí o final aí da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria eu acredito que não teria muita coisa. Também na guerra Irã-Iraque eu acredito que as coisas aí iriam tipo ficar tranquilas, afinal eles estariam muito longe para se manifestar e coisas do tipo. Mas tem um porém. Pelo fato deles serem a única república islâmica literalmente no continente inteiro, eles seriam totalmente vigiados tanto pelo Brasil, né, quanto pelos Estados Unidos principalmente. E isso, os Estados Unidos até mesmo poderia tentar fazer uma política de boa vizinhança e tal, né, mas não acredito que eles seriam aceitos, né, afinal os americanos em sua maioria eles são brancos. Talvez, né, se tivesse uma embaixada americana na República Islâmica do Mali, teria que ser com norte-americanos negros e principalmente muçulmanos, né, para não causar nenhum atrito, nenhum ataque, nenhuma crise diplomática. O Brasil é a mesma coisa, né, devido a um monte de mesquita que tem aqui no Brasil, então eles buscariam manter uma amizade, talvez, né, talvez, futuramente vocês vão saber o porquê desse talvez. Eu acredito que, né,
Durante a Guerra Fria não iria ter grandes problemas, grandes mudanças, apenas aí seriam vigiados. Durante a Guerra dos Balcãs, né, eu acho que eles se manifestariam sim, e iriam querer intervenção ali, pelo menos mandar algumas forças de segurança ali para a Bósnia, justamente, né, tipo, novamente, por mais que eles sejam muçulmanos brancos, ainda assim são muçulmanos aí sendo horrorizados aí por outros povos, então tipo, eles teriam que acabar se defendendo os irmãos dele. Assim como seria basicamente na Guerra Soviética Afegã, onde eles poderiam sim acabar mandando aí diversos voluntários ou então mandar matéria-prima, mandar resgate, médicos, enfim, né? Eles poderiam acabar mandando isso. Porém, o negócio ia ficar tenso depois de 2001. Se ia ficar tenso depois de 2001, sim, viu? Novamente, esse país aí seria extremamente vigiado. O Brasil ia ficar muito atento aí com a República Islâmica aí da Bahia ou dos Malês. Os Estados Unidos iria querer ver de perto, então provavelmente iria falar com o Brasil sobre instalar base militar ali perto, né? Talvez em Espírito Santo, em Minas Gerais, Fortaleza, enfim, nos estados ali perto. Nem sei se Fortaleza é ali perto. Pra você ver como eu sou bom de geografia aqui, do meu próprio país, mas enfim. E aí o Brasil ia ficar no meio termo, porque tipo, e se o Brasil deixasse os americanos instalar base ali, os malês iam ficar, vocês não confiam na gente? Vocês não confiam na gente? A gente é um perigo para vocês? E ao mesmo tempo, né, se o Brasil não deixasse os americanos instalar base, os Estados Unidos iam ficar assim, por quê? O que vocês estão escondendo? O que eles estão fazendo que a gente não pode ver e vocês estão vendo e a gente não? Então o Brasil ia ficar meio tenso ali, né? E com isso eu acho que a gente ia acabar ficando no meio termo, a gente ia ter que fazer uma média, declarar meio que uma neutralidade e falar tipo para os americanos, né? Falar assim, não, fica tranquilo, a gente está de olho, qualquer coisa a gente fala com vocês. E falar ali com os malês, né, do mesmo tipo, cara, fica atento aí, né, porque a gente tá deixando os caras ali, não deixando os caras instalar a base militar aqui para não preocupar vocês e a nossa segurança também. Não, beleza. Só que eu acho que as coisas iriam complicar, talvez aí no governo do Bolsonaro. Sim, não querendo falar do Bolsonaro, mas eu acredito que a total aproximação dele com Israel, né? Eu não acredito que a República da Bahia, Islâmica da Bahia ou dos Malês iria acabar reconhecendo Israel como Estado legítimo e devido, né, as pessoas já terem um certo preconceito com o muçulmano e aos altos índices aí, né, de pessoas aí se manifestando a favor de Israel e ainda mais eles fazendo fronteira com um Estado que literalmente se chama Espírito Santo. Eu acredito que poderia acabar tendo alguns ataques extremistas aqui dentro. E pelo fato deles falarem português e ser negro, né, tipo, iriam se disfarçar muito bem aqui na população brasileira. E com isso, em alguma passeata aí pró-Israel, ou então passeata aí com pessoas aí levantando a bandeira de Israel, poderia acabar levando tendo um choque entre esses malês mais radicais e o exército e a polícia brasileira, tá? Então eu acho que realmente ia ficar um negócio meio tenso aí. Muitas mesquitas poderiam acabar sendo vandalizadas, o que não iria ajudar muito, né? Muitos muçulmanos poderiam falar, não, eles não representam a gente. Então poderia ficar meio tenso aí as fronteiras nesses tempos, tá? E a partir do momento, né, que o Lula entrasse no poder, talvez ele tentaria acalmar as coisas. Não estou falando que o Lula é uma pessoa boa também, tá? Muito pelo contrário, tá? Sabemos os problemas que tem. Mas eu acredito que ele, né, com suas frases polêmicas, poderia acalmar as coisas. Porém, internamente, as pessoas no Brasil poderiam falar que ele colaborava com terrorista, que ele está a favor iria transformar o Brasil numa república islâmica, enfim. O caos mesmo dentro da República Islâmica da Bahia ou dos Malês iria estar mais tranquilo. Lógico, levando em conta que não existe índio, afinal os índios que, né, eles iriam ser empacotados, os negros aí e os negros africanos que não se converteriam ao Islã, né, seriam empacotados ou então presos, enfim.
A proximidade aí, principalmente, né, com esses conflitos no Oriente Médio, iria acabar fazendo com que o Brasil e os Estados Unidos ficassem fortemente de olho na República Islâmica da Bahia ou dos Malês, né? Novamente, por ser o único país muçulmano no continente americano, eles iam ser aquele ponto fora da curva. Mas eu não acredito aí que iria alterar muito aí a geopolítica aí dentro da República Islâmica dos Malês, e sim aí com o Brasil, que ia ter um estado a menos e ia fazer fronteira aí com o país muçulmano, né? Que não sei como isso seria tipo de 2020 para frente, né? Enfim, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. E não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou com uma pessoa se identifica e fala assim, mano, já parou para pensar se na Bahia fosse uma república islâmica? Sério, mano? Isso foi possível? Quase aconteceu. Daí você vai lá, explica a história e manda essa teoria. Fala assim, mano, que louco, hein? Que louco. Seria interessante ou não fazer fronteira com um país muçulmano. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Vejam os vídeos do card de descrição. Me sigam nas minhas outras redes sociais, tanto no meu Insta, TikTok, Twitter e a página do canal no Face. Beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!